Obrigada. Boa noite a todos vocês. É um prazer participar desta série, deste café filosófico da CPFL, e eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, ao meu colega no Instituto de Estudos Brasileiros, o professor Marcos Moraes, pelo convite para participar desta série. Quero agradecer também a acolhida calorosa da equipe da CPFL e dizer que esta é mais uma das realizações que o IEB tem feito junto a parceiros dentro da universidade. No caso, estou me referindo à série promovida pela Biblioteca Brasiliana Mindlin, na programação conhecida como 3x22. Eu já tive outros parceiros dentro dessa série. Nos programas anteriores, a minha colega de Instituto de Estudos Brasileiros, Ana Paula Simeone, falou sobre as artes plásticas. E o professor Ivan Marques, também querido colega, falou sobre a literatura. Eu hoje vou falar sobre a música. Cada um de nós escolheu um enfoque, uma determinada abordagem para falar sobre o seu campo específico de conhecimento. A Ana Paula Simeone, como vocês devem estar lembrados, falou sobre duas pintoras que se tornaram extremamente famosas pela colaboração dentro do desenvolvimento das artes no Brasil, que são Anita Malfatti e Tarsila Amaral. O professor Ivan Marques, além de ter falado da literatura, do modernismo como um todo, ele centrou fogo numa obra que marcou toda a cultura nacional. Estou me referindo à obra Macunaíma, do Mário de Andrade. Os dois colegas, por uma circunstância ou outra, eles acabaram destacando muito a participação do Mário de Andrade, tanto no que diz respeito à crítica dele nas artes plásticas, quanto à vida dele, de intelectual e criador. E eu não poderia fazer diferente, porque Mário de Andrade e o modernismo acabam sendo quase que um sinônimo do outro. Isto porque Mário de Andrade era um polígrafo, como convém aos grandes intelectuais do modernismo. Quando a gente olha para o modernismo no mundo todo, uma das características destes homens é que eles falavam e escreviam sobre vários aspectos da cultura. Escreviam sobre artes plásticas, sobre música, sobre cinema, sobre literatura. Este é um dos sinais do intelectual integrado a seu tempo. O Mário de Andrade não é diferente. Mas, no caso do Mário de Andrade e a música, eu gosto muito de brincar com os meus amigos da literatura, que a música era o ganha-pão do Mário de Andrade. Que se ele editou os livros que editou na área de literatura, ele o fez com o seu salário de professor no Conservatório Dramático e Musical. Então, quando a gente fala no Brasil sobre a música no modernismo, a gente não pode deixar de falar do Mário de Andrade. No entanto, eu não gostaria de localizar apenas o Mário de Andrade, porque também nunca seria apenas. E eu precisaria fazer inúmeras aulas para dar conta desse universo tão rico. O que eu vou tentar fazer hoje é conjugar a atuação do Mário de Andrade no modernismo, através da música, mas também passar para vocês alguns aspectos do que foi a produção musical durante aqueles idos de 1910, 1920. Nós não poderemos falar extensamente sobre a obra dele, nem sobre a obra de tantos músicos. Eu também optei por um formato corajoso por quê? Falar sobre música sem escutar música é sempre um jogo arriscado. Mas o que eu poderei fazer é, mais para frente, vou indicar para vocês algumas audições importantes que vocês depois poderão, no conforto da casa de vocês, procurar. Não é?
Então, assim, o nosso tempo vai ficar mais voltado para a gente falar sobre o Mário de Andrade, sobre a música produzida em torno da semana de 1922. Como eu sou uma professora, e uma professora de hábito rotineiro, não confio mais na minha memória. Então, eu vou me valer de alguns textos, vou me valer de algumas leituras que são importantes para vocês, mas pretendo fazer isso de maneira pontual. Espero que no final da minha apresentação vocês se sintam à vontade para perguntarem o que quiserem. Muito bem, o meu tema será a música, mas a exemplo do Ivan Marques, eu disse que vou me concentrar numa obra do Mário de Andrade. Essa obra do Mário de Andrade que eu vou focalizar no final da minha fala é o ensaio sobre música brasileira. O ensaio sobre música brasileira que é editado, coincidentemente, no mês de novembro de 1928. Se vocês foram rápidos, entenderam que o ensaio sobre música brasileira faz 90 anos este mês. Não é em função da efeméride que eu vou falar dele. Vou falar dele porque eu acredito que o ensaio sobre música brasileira marca um dado muito importante da produção e do pensamento musical no Brasil. O mundo musical do Brasil nunca mais foi o mesmo após 1928. E por vários motivos, além do ensaio sobre música brasileira. Mas por que eu tenho que me concentrar nessa figura que a gente tem evocado em toda essa série, que é o Mário de Andrade? Porque, sem dúvida, quando a gente pensa na Semana de Arte Moderna, chama a atenção a seguinte constatação, que quem era o interlocutor no campo da música em São Paulo era o Mário de Andrade. E nós tínhamos em São Paulo algo tão forte, tão potente quanto o Conservatório Dramático e Musical. Quem eram os interlocutores do Rio de Janeiro no campo da música? Uma quantidade enorme de intérpretes, pelo menos 10 intérpretes, que vêm para São Paulo juntamente com o Heitor Villa-Lobos, que era o compositor. Mas então a gente fica se perguntando, por qual motivo eles focalizam na figura do Mário de Andrade esse interlocutor para a música e não outros professores do Conservatório Dramático? O que a gente vai acabar percebendo também é que o próprio Mário de Andrade era um jovem professor do Conservatório Dramático e Musical. Mas é importante a gente ir um pouco além para tentar situar o plano da música em torno do início da década de 1920, pensando em São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui, uma coisa que a gente não tem muito hábito de fazer é perceber que Rio de Janeiro e São Paulo eram cidades completamente assimétricas, que aquilo que acontecia no Rio de Janeiro não é sinônimo de que acontecesse também em São Paulo. E por vários motivos diferentes, não só porque o Rio de Janeiro era a capital federal, mas porque a vida cultural do Rio de Janeiro era completamente diferente da cidade de São Paulo. Se a gente fosse trabalhar na linha da historiografia, a gente poderia recuar no tempo e lembrar para vocês que São Paulo é uma cidade fundada pelos jesuítas e uma cidade que permanece muito tímida, muito pacata, até que a riqueza do café faz com que circulem por São Paulo outros interesses e outras culturas que vão acabar dando novos formatos para os anseios daquela população. Então, quando a gente fala em São Paulo, a gente fala de uma cidade que era completamente diferente do Rio de Janeiro. Ainda porque, naquele momento, quando as pessoas estão muito distantes, porque não têm facilidades que vão chegar com a sofisticação do telefone, dos meios de comunicação em geral, as cidades ficavam muito isoladas. Mas, em todo caso, convém apontar, desde já, que é o Mário de Andrade que é esse interlocutor, e isto não é por acaso.
Aliás, tanto a Ana Paula quanto o Ivan Marques, nas aulas, nas palestras deles, apontavam para isso, apontavam para o fato de que o Mário de Andrade era um elemento, era um intelectual já tão bem preparado que ele dialogava com todos os grupos e que isso acaba fazendo com que aqueles intelectuais que eram muito atuantes trouxessem com eles a marca, não de que eles surgem e despontam a partir da Semana de Arte Moderna. Uma das coisas que a gente consegue avaliar, percebendo a fala da Ana Paula, do Ivan, e que eu gostaria de reafirmar, é que todos os intelectuais e artistas que participam da Semana de Arte Moderna, eles não se tornam famosos ou são fabricados por causa daqueles 3 festivais. Eles justamente estão durante aqueles 3 festivais juntos naquele empreendimento, porque cada um no seu local de atuação, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, já trazem neles a marca de uma inquietação grande, a ideia de uma contestação, a ideia de uma inquietação pelo novo e, sobretudo, uma crítica aguda pelo que era feito rotineiramente. Então, eles não estão ali por acaso e eles estão, na verdade, mostrando uma das expressões que eles vão reafirmar ao longo de suas carreiras. A maior parte daqueles intelectuais e artistas não negaram, até o final da vida deles, o quão efervescentes, o quão inquietos eles eram. Então, esse é um outro ponto. Mas, quando a gente pensa, um pesquisador sempre procura entender, situar as suas questões num plano dos outros colegas. Quem é que tem escrito sobre a música e sobre a Semana de Arte Moderna ou o modernismo no plano da música brasileira? Na verdade, o que a gente tem é uma situação que, dentro do universo da ciência brasileira, é muito caracterizador, que é o fato de que a musicologia ela vai para a universidade muito tardiamente. Então, enquanto outras áreas do conhecimento já tinham iniciado pesquisas e programas de pós-graduação, quando a música entra na universidade, a gente ainda tinha um caminho muito longo para percorrer. Tanto é que o primeiro mestrado que é feito em torno da Semana de Arte Moderna, ele é feito por um, então, aluno da Faculdade de Filosofia, no curso de Letras, que era o professor José Miguel Wisnik, que em 1974 escreve esse livro que continua de um vigor impressionante, que é o Coro dos Contrários, um mestrado que ele defendeu em 1974, orientado pelo professor Antônio Cândido de Melo e Souza. Depois desse trabalho dele, foram necessários muitos anos para que outros trabalhos vigorosos pudessem auxiliar a compreender melhor esse período que é tão rico dentro da cultura brasileira. E eu falava justamente da assimetria das cidades e de que maneira esse modernismo se manifesta de forma muito peculiar nos seus diferentes espaços. Foram necessários muitos anos para que a gente tivesse, então, uma colaboração vigorosíssima para se estudar o modernismo dentro do Rio de Janeiro. E eu quero me referir a esse livro que foi a tese de doutorado, porque o professor Manuel Aranha Correia do Lago fez esse trabalho como sua tese de doutorado, que é o Círculo Veloso Guerra e Darius Milhaud no Brasil, e que mostra, então, o modernismo musical no Rio de Janeiro. Esses 2 trabalhos seriam, vamos dizer, obras que agasalham muito bem o período da música brasileira que vai de 1914
1914 até, no caso, 1928, e faz a gente se situar também na primeira obra do Villa-Lobos. Primeira obra, uma maneira de dizer também, porque quando o Villa-Lobos vem para São Paulo com o grupo que vai se apresentar no Municipal, ele já era um profissional muito atuante no Rio de Janeiro, já escrevia música há muitos anos e algumas das obras dele, como a gente vai ver daqui a pouco, foram escritas ainda no início da década de 1910. Mas, no campo da música, falar da Semana de Arte Moderna é sinônimo de falar desta parceria que se estabelece durante a década de 1920, que aciona esses dois nomes que são expoentes dentro dessa arte, que são o Villa-Lobos e o Mário de Andrade. E uma parceria porque quando a gente começa a pensar na aproximação entre eles dois, a gente percebe que durante um espaço de tempo, no diálogo que eles mantêm, a gente começa a entender de que formas o Mário de Andrade começa a construir uma plataforma para a criação da música do Brasil e vê no Villa-Lobos um interlocutor com quem ele tenta estabelecer um diálogo epistolográfico, ele tenta manter um diálogo através de uma correspondência, coisa que não vigora muito, porque o Villa-Lobos, naquela personalidade complexa que ele sempre esbanjou, ele era um homem um pouco avesso a escrever cartas. O Mário de Andrade perguntava mais do que ele respondia, mas para nossa sorte, nesses poucos documentos em que ele responde, ele fala às vezes muito mais do que a gente imaginaria que ele pudesse contar. Então esse também é um aspecto que daqui a pouquinho eu vou voltar. O que eu queria dizer é que para a gente também acompanhar o desenvolvimento e o pensamento do Mário de Andrade dentro da música, a gente precisa se reportar à formação dele. A formação dele que se dá num momento da história da humanidade que é muito especial. O Mário de Andrade, vocês devem saber, não era um rapaz de família rica, ele era da classe média e naquele momento a cidade de São Paulo oferecia como diploma de curso superior apenas 3 possibilidades. Ou o jovem ia para a Politécnica, ou ia para a Faculdade de Direito, ou ia para a Faculdade de Medicina. E ele precisava contribuir dentro do orçamento da família dele e era uma pessoa que aos 18 anos ainda não tinha se decidido exatamente sobre qual formação abraçar, sobre qual profissão abraçar, e aos 18 anos ele ingressa no Conservatório Dramático e Musical e tira o primeiro diploma dele em 1914 como aluno de canto. Mas muito cedo também ele começa a dar aulas particulares e dando aulas de particulares ele também começa uma atividade que aos poucos vai tomando um volume enorme porque ele vai se tornar um crítico de música, escrevendo para jornais pequenos de São Paulo, mas às vezes pegando períodos importantes de uma atividade musical, como por exemplo crítica de uma temporada de ópera. As temporadas de ópera, em geral, ocupavam um ano e pouco, e às vezes ele tomava esse ofício durante toda aquela temporada. 1914, quem está acostumado a pensar em efemérides também se dá conta que em 1914, quando Mário de Andrade tira o primeiro diploma, que é o diploma de canto, é o ano da eclosão da Grande Guerra. 1914 é o ano da Primeira Guerra e todo o período do Mário de Andrade dentro do conservatório vai ser extremamente marcado por isso. Não só na formação musical dele, e eu acredito que toda a vida dele como ser humano é uma vida muito marcada
justamente por ele ter vivido e de maneira muito intensa e muito amargurada essas duas guerras. Em 1918, que é quando ele tem o diploma de pianista, é o final dessa guerra. Mas uma coisa que a gente não é capaz de imaginar hoje em dia é de que maneira a guerra foi importante e marcou todos os homens que saíram dessa guerra com vontade de virar a página pensando num mundo onde haveria paz, um mundo onde seria possível voltar a pensar na arte e pensar na cultura. Recentemente saiu editado aqui no Brasil o livro deste historiador alemão chamado Daniel Schupflug. E apesar de eu ainda não ter tido tempo de ler o livro, na contracapa do livro, o segundo parágrafo é muito eloquente porque eu quero trazer aqui hoje. Diz assim, que o autor usa como base diários e cartas para recuperar o espírito de uma época que inaugurou a modernidade. Eu não sou historiadora, às vezes tenho medo de me aventurar muito em determinadas áreas do conhecimento, mas após tantas leituras que eu fiz sobre esse período, a impressão que eu tenho é que, de maneira muito cruel, aquela guerra traz um avanço no conhecimento tecnológico para o ser humano que é uma coisa surpreendente. Aliás, me disseram uma vez que toda guerra alimenta esse tipo de conhecimento que ainda bem a ciência não pode reconhecer oficialmente, que cada guerra traz para o homem um avanço tecnológico muito grande. Se é assim que a gente tem que conhecer, é uma pena. Preferia voltar muito tempo, voltar para a condição da selva, a ter toda essa tecnologia que temos hoje. Mas, de fato, o que acontece é que o homem que sai daquela guerra, ele sai tendo à sua disposição a facilidade de manipular a eletricidade, os meios de comunicação estão muito mais rápidos. O homem aprendeu a imprimir mais e melhor. O homem se sente muito mais perto uns dos outros, os homens se sentem mais perto uns dos outros, o homem tem a sensação plena de que o futuro chegou. Esse é o homem do modernismo. Isso não é diferente para nenhum dos homens daquele tempo e não podia ser diferente também no Brasil, já que o Brasil entra nessa guerra. E uma coisa muito impressionante é que o Brasil entra na guerra em 1917, ele termina a guerra, quer dizer, o armistício vem em 1918, em novembro de 1918, por isso celebramos agora o centenário desse armistício. E quando o Brasil entra na guerra, o Conservatório Dramático e Musical, onde o Mário de Andrade estudava, tinha uma quantidade de alunas que era uma coisa fantástica. Dizem que, estatisticamente, 95% a 96% do público do Conservatório Dramático e Musical era de moças. E, de maneira também muito curiosa, quando o Brasil entra na guerra, o secretário de Justiça e Segurança Pública, que se chamava Eloy Chaves, vai ao conservatório para explicar para as alunas por que o Brasil tinha entrado na guerra. E é uma coisa surpreendente porque ele vai falar para as moças, ele vai falar para as moças sobre o papel da mulher na guerra. E eu até destaquei para vocês dois trechos dessa fala, um trecho da fala do Eloy Chaves e depois um trecho da recepção dos alunos, porque em determinado momento, a gente que tem falado tanto sobre as questões do gênero, o Eloy Chaves fala num determinado momento o seguinte: na guerra atual, entretanto, já não são prelos parolares que se registram.
Todas as partes das nações vêm para a luta, sofrem-lhe as consequências e sentem-lhe o peso. Não é só a parte válida do país, a flor da mocidade, que se levanta. Atrás dessa muralha, vibrante de patriotismo, vem a colmeia de todas das nações. E a mulher não tem mais de que cumprir somente aqueles deveres domésticos em que se ocupava outrora. Não, vem para os escritórios, para as manufaturas, para as fábricas. E a mulher moderna não parou aí. Quando esse colosso, que é a Rússia, começou a fraquejar na luta, a mulher, num rasgo de heroísmo, organizou batalhões e tomou nas frontes de batalha o lugar dos cossacos, defendendo a pátria de armas na mão. Frente a essa situação, o secretário de Segurança Pública está falando, convidando as moças, os alunos do conservatório a se engajarem nessa política. Quem é o que vai responder às palavras do secretário Eloy Chaves? É o Mário de Andrade. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a entrada do Brasil na guerra não é, na vida desse intelectual, algo que ele lê na capa dos jornais. É algo que o faz envolver-se profundamente, profundamente. Entre as coisas que ele responde para o Eloy Chaves, ele diz assim, é um discurso muito breve e o trecho que eu vou falar para vocês é só de um parágrafo. Doutor Eloy Chaves, o Mário fala, representando a mocidade estudiosa desta casa, com saudar-vos e oferecer-vos as flores simbólicas da nossa gratidão, permite que eu vos diga a vós e a todos aqueles que dirigem, que eu vejo, sinto na mocidade brasileira de hoje, atear-se um exaltado amor pelo Brasil, um como que desejo de sacrifício. Em todo o território da pátria, onde haja uma porção de raparigas lindas e intemeratas e de rapazes fortes e intemeratos, há na atual conjectura, latente, pulsando, um desejo de consagrar a sua atividade e o seu sangue, se preciso for, para o engrandecimento e glorificação deste Brasil bem querido, que merece e terá todo o nosso amor e a nossa vida. É esse jovem que é um estudante de canto, um estudante de piano, que vai deixar transbordar depois, também como poeta, o engajamento com esta causa, que era uma causa universal. Esse discurso do Mário de Andrade marca também, de maneira indelével, a biografia dele, porque justamente neste ano de 1917, que dois daqueles que vão fazer parte do grupo de modernos, como falou o professor Ivan Marques, vão se aproximar dele, porque estavam nessa plateia o jovem jornalista Oswald de Andrade e o jornalista Menotti Delpicchia. E os dois publicam esse discurso dele nos jornais em que trabalhavam. A gente também vai chegar nessa outra coincidência, que é em novembro de 1917, que abre o Salão da Anita Malfatti, daquela amostra da qual a professora Ana Paula também já falou. Vejam então que esse mundo que acolhia aqueles jovens intelectuais pulsava porque, além da aproximação de ideais, havia esse engajamento com o fato do Brasil ter entrado na guerra. E era um engajamento que vinha cheio de marcas muito significativas, muito especiais, porque eles olhavam à volta e sabiam que outros intelectuais e artistas na Europa tinham se engajado com a guerra. É um exemplo que marcou profundamente toda a nossa cultura, o fato de um músico como Maurice Ravel, por exemplo, ter ido para a guerra. Não só foi para a guerra, como escreveu uma das obras mais belas da produção dele, que é o Tombeau de Couperin.
Mas como o Ravel, vários artistas plásticos e músicos participaram nas trincheiras desta guerra. Neste momento, o que a gente começa a se dar conta é que esses homens que eram jovens e eram motivados, eles começam a ter voz também, porque eles estão abraçando causas que dizem respeito a um espectro muito maior da atividade deles. Eles saem da sala deles de música, eles saem dos ateliês deles de pintura, eles saem de suas escrivaninhas, onde eles escrevem sobre suas artes, e eles começam a se manifestar politicamente cada vez mais, e falando, entre outras coisas, sobre a guerra. Por outro lado, a gente também tem que marcar que, nesse momento, todos eles estão imersos numa porção de questionamentos, porque o que está acontecendo? Mais ou menos, se a gente recuperar um pouco, uns 15, 20 anos deste nosso presente, é mais ou menos com os primeiros sustos que nós tomamos quando fomos invadidos por tecnologias que revolucionaram os nossos costumes, como a internet, o celular e esses aplicativos. Naquele momento, eles estão todos imersos, de um lado, com o horror de uma guerra que quebra todos os protocolos anteriores, porque pela primeira vez o homem consegue se matar num grau tão elevado. 16 milhões de pessoas morreram em 4 anos, sendo que num único dia de batalha, 100 mil pessoas morreram. E além de morrerem todas as pessoas daquela forma tão cruel, com o uso de armas químicas, foi a primeira vez que o homem percebeu que com aquela ferocidade ele era capaz de acabar com a memória completa de um povoado. Que na hora que o povoado inteiro ia embora não só aquelas vidas valorosas, ia embora tudo aquilo que as pessoas tinham construído. O homem começa a perceber que se ele não protegesse aquilo que ele amava, aquilo que ele prezava, ele ia ficar sem memória alguma. Esse sentimento é muito reforçado durante aquela guerra, pela intensidade da matança e pela forma como pedaços enormes da Europa foram dizimados. E isso é uma coisa muito forte para aqueles homens. Eles estão completamente atordoados com a velocidade dos fatos e com uma tecnologia que vai proporcionando novas sensações para eles. É assim que a gente vê esse jovem Mário de Andrade, que quase no final daquela guerra, começa a se perguntar o que está acontecendo em termos de música. Porque estão em jogo várias linguagens, várias estéticas da música, assim como estão em jogo vários interesses e várias manifestações de povos que foram sempre muito importantes no desenvolvimento das artes. E é assim que, quando ele faz uma homenagem para o professor dele de piano, chamado Giuseppe Van Colle, ele diz assim: devido, porventura, às demasias da correspondência universal, ao baralhamento das gentes, pelas facilidades das comunicações e das viagens, e mais ainda ao critério de perfeito ecletismo que rege a educação dos nossos tempos, propriamente falando, desapareceram da literatura as facções e as escolas. Quer dizer, ele está maravilhado com o fato de que agora todo mundo se comunica de maneira muito mais rápida. Quando a gente pensa em termos práticos e a gente observa, por exemplo, a produção de notícias dentro de uma revista, a gente se dá conta que num espaço de uma semana, 10 dias, uma revista sai na França e dali a 10 dias ela está nos Estados Unidos, ou está no Brasil, ou está na Argentina.
Isso era muito rápido. Todos os homens ainda estão muito confusos com este movimento, com esta agilidade. Mas uma das questões que começa a se organizar dentro do universo da música e que também já promete revolucionar com os hábitos e com a construção do conhecimento, vem por conta da evolução no campo da radiografia. Não, da radiofonia, falei radiografia. No campo da radiofonia. Os homens já usam o telégrafo, já se comunicam de maneira bastante proficiente, e a gente tem que lembrar que em 1922 a gente faz a primeira transmissão radiofônica dentro do Brasil. Antes que ela acontecesse, são feitas várias experiências, vários países europeus começam já a usar o rádio de maneira bastante ágil, e isso promete também uma grande revolução na transmissão, não só das notícias, como também na transmissão dos sons, na transmissão da música. E para a música, o que a gente vai observar no desenvolvimento disso é que aquela forma de gravar que no Brasil se inaugura em 1901 e 1902, que permite a captura de alguns sons, durante aqueles 20 anos seguintes, há um desenvolvimento tão rápido disso que em 1928, entre 27 e 28, a gente começa no Brasil uma nova forma de capturar o som, que é muito mais eficiente, com a fundação de várias fábricas de disco dentro do Brasil, que são fábricas estrangeiras, mas aquilo acaba também por revolucionar as maneiras dos homens acessarem o universo de todos os sons. A atuação dos intelectuais na guerra, com artistas como Ravel, por exemplo, mostram que as pessoas, os compositores, têm uma voz própria e essa voz começa a chamar muita atenção. As pessoas querem saber o que aqueles compositores, o que aqueles músicos pensam. E são famosos os textos que são produzidos por compositores como Schoenberg, como Carl Nielsen, como o Dalcroze, como Kurt Weill. Estes textos são veiculados através de revistas e então todos os intelectuais e artistas saem desta guerra com um espaço mais atuante, com um espaço mais amplo para a sua atuação. Uma situação que é relativamente nova dentro da cultura ocidental. Mas a música, para o Mário de Andrade, é um campo profissional. É um campo profissional porque ele é professor do conservatório, porque ele é um crítico de música e porque, durante um breve período de tempo, ele imaginou que pudesse fazer do conservatório uma plataforma de construção para que os alunos, para que o público de São Paulo tivesse acesso a uma música mais variada. Quando eu falo que a música era um campo profissional para o Mário de Andrade, eu estou falando numa acepção que quer conjugar a atividade dele tanto na música quanto na literatura. Porque quando a gente olha a produção intelectual dele no campo da literatura, a gente se dá conta que ela é extremamente intensa na passagem do século XIX para o século XX. Em 1918, ele publica, em 1917, ele publica Há uma gota de sangue em cada poema, mas a partir daquele momento a gente vai ver uma sucessão de obras nas quais ele está ocupado, pesquisando e produzindo. E então a gente pode se perguntar, mas se ele hoje tivesse que preencher uma ficha, ele diria que ele era um poeta ou ele diria que ele era um músico? Ele era ambos. E esta dedicação é que permite a ele a possibilidade de crescer, a possibilidade de viver de maneira mais plena,
porque o ambiente musical com o qual ele convivia em São Paulo era extremamente conservador. Era retrógrado de tão conservador que é. A dona Gilda de Melo e Souza tem um texto belíssimo que ela fez para abertura, para apresentar, para a introdução de um livro do Mário de Andrade sobre a linguagem musical. A dona Gilda de Melo e Souza usa ali uma expressão felicíssima porque ela fala que a partir do momento em que o Mário de Andrade encontra em São Paulo um grupo de jovens intelectuais com os quais ele mantém um diálogo prolífico, ele passa a viver uma dupla jornada. E é ela que aponta pela primeira vez justamente sobre a maneira como ele vai conjugar. De um lado, o exercício livre, o exercício criativo de discutir sobre literatura, sobre poesia. E do outro lado, aquela tarefa que era um tanto árdua, que era o convívio com um grupo de professores tão conservadores quanto aqueles que estavam engajados ali com a formação dos alunos do Conservatório Dramático e Musical. Quando chega a Semana de Arte Moderna, em 1922, acontece uma outra coincidência grande na vida do Mário de Andrade, que no mesmo mês de fevereiro ele presta concurso para professor do Conservatório Dramático e Musical e ele se torna professor catedrático do Conservatório. Então ele é contratado, ele não é mais um professor que presta serviço, ele tem uma cadeira que é dele. E 15 dias depois tem a série dos 3 festivais no Teatro Municipal, que a gente conhece como a Semana de Arte Moderna. Pois muito bem, num daqueles concertos, que era o concerto do dia 17 de fevereiro, o Mário de Andrade convida alunas dele para participarem de uma obra do Villa-Lobos, que era o Quarteto Simbólico. O Quarteto Simbólico do Villa-Lobos é uma formação instrumental completamente original. É uma obra que tem flauta, saxofone, celesta, harpa, às vezes é usado piano, e vozes femininas que ficam escondidas. Elas ficam atrás da cortina. E é uma obra que tem um subtítulo que, para a mente conservadora das pessoas, deve ter sido assustadora, porque o subtítulo desse quarteto é Expressões da Vida Mundana. Muito bem, eu falei para vocês agora há pouco que o Mário de Andrade estudou canto no Conservatório Dramático e Musical, e ele foi aluno do professor João Gomes de Araújo. O professor João Gomes de Araújo, que era um professor dos mais velhos do conservatório, ele era monarquista, porque ele se casou com uma descendente da Marquesa de Santos. Ele foi muito amigo do Carlos Gomes, foi contemporâneo do Carlos Gomes na Europa, e ele ficou horrorizado, porque o Mário de Andrade chamou alunas do conservatório para participarem da Semana de Arte Moderna. Na carta que ele escreve para o Mário de Andrade, que é uma carta muito ressentida, a gente percebe que, entre outras coisas, ele, de uma forma ou de outra, ele está dizendo para o Mário de Andrade que o Mário de Andrade já tem um tamanho muito maior do que o dele mesmo, João Gomes de Araújo. E isso é muito comovente, isso, porque é um ex-professor dele que está falando. Eu estou me referindo a esse trecho em que ele fala assim: Vossa Senhoria, na fura do entusiasmo pelo futurismo das artes, não trepida em fazer coisas censuráveis pelos homens de bom senso. Assim é que, com relação ao conservatório, Sua Senhoria autoriza as alunas de canto a fazerem parte de um coro que vão exibir no municipal. Se obteve licença do senhor secretário, eu não fui ouvido sobre isso, conforme as disposições regulamentares estatuem. É que hoje eu sou considerado pelo senhor Mário um traste velho.
Quer dizer, um homem que tinha um passado tão importante, um compositor tão proficiente quanto o João Gomes de Araújo, se sentir de alguma maneira aviltado por um jovem professor. Se de um lado mostra um certo ciúme por parte do velho professor, não deixa de atestar que aquele jovem professor do conservatório já tinha um nome bastante grande dentro daquela comunidade. Num outro trecho, a gente percebe que ele está apontando para uma outra característica desse professor. Quando ele fala assim, no ensino de piano, não respeita o programa apresentado pelo chefe da cadeira, dando às alunas peças de autores desconhecidos e inaceitáveis. Quer ainda que as alunas façam parte desses concertos e convida-as para que vão todas assistir às festas das artes, que marcará uma triste época da nossa história. Quer dizer, ele está contando para a gente, entre outras coisas, que o Mário de Andrade era um espírito independente e que não queria respeitar o programa do conservatório. Esses dois fatos e a menção a esta carta, além de ajudarem a colorir um pouco o que vem a ser a organização da parte da música dentro da Semana de Arte Moderna, ajuda também a caracterizar melhor esse professor inquieto, esse professor de música, que em 1922 está bastante ocupado, bastante concentrado, justamente em se tornar um professor mais proficiente na área que ele ocupa. E a gente vai notar que nos anos seguintes, em torno de 25, 26, o Mário de Andrade mais ou menos que cumpre essa primeira etapa da vida dele profissional, quando ele é professor de História da Música, professor de Estética da Música, e que a partir de 25, ele conjugando os ofícios da poesia e da música, ele vai se voltando cada vez mais para a pesquisa sobre a música popular. E aqui, com música popular, estou querendo falar de todas as músicas que o povo cantava e tocava, sem que haja nisso nenhum outro tipo de conotação, a não ser aquela música que era feita fora das salas de concerto. É a esta música que ele começa a se devotar, estudando, por exemplo, a música do Ernesto Nazaré, a música da Chiquinha Gonzaga, e ele começa a se dar conta de que o Brasil canta de maneiras muito mais diferentes do que aquilo que a gente escuta dentro das cidades. Uma parte disto acontece porque ele começa a escutar alguns discos. Outra parte porque ele começa a viajar mais pelo interior de São Paulo e também pelo interior do Brasil. Em 1924, alguns dos meus colegas já se referiram, existe aquela viagem que é chamada da Viagem da Descoberta do Brasil, quando um grupo de intelectuais leva o poeta Bled Sandras para uma Semana Santa, um período de Semana Santa em Minas Gerais. É só um exemplo desses trajetos onde o Mário de Andrade começa a buscar a existência de outras músicas. Mas não só isso. Um fato que a gente também pouco se dá conta é que na década de 1920, em São Paulo, também de certa maneira no Rio de Janeiro, era mais fácil você escutar um italiano que vendia batata assada cantando, né? Era mais fácil você escutar um pregão de um vendedor de amendoim ou de sorvete nas ruas do que escutar o coco de algum cantador do Nordeste ou escutar uma embolada, porque a gente ainda não tinha uma migração interna tão intensa. Então era muito difícil escutar a variedade das músicas do Brasil. E o Mário de Andrade, através das cartas, começa a pedir aos amigos dele para que enviassem essas músicas para ele. E ele faz isso de maneira muito disciplinada.
Ele escreve para o Cícero Dias, escreve para o Rui Cirne Lima, escreve para o Ascenso Ferreira. Ele vai escrevendo para todos os amigos com os quais ele estabelece conversas por causa da poesia e vai pedindo a eles que mandem todas as músicas que eles tinham ali em volta deles. Com isso, ele vai fazendo uma coleção de músicas. Por quê? Coisas que a gente não se dá conta, ninguém sabia o que era a música popular do Brasil. Para vocês terem uma ideia, os dicionários são sempre bons índices para a gente saber, para a gente aquilatar sobre o conhecimento que se tem sobre uma determinada área. Naquele momento, se você abrisse um dicionário da língua e fosse procurar pelo verbete toada, moda, modinha, lundu, não existia. Não existia. Quando o Manuel Bandeira vai fazer a revisão do pequeno dicionário da língua portuguesa, ele e o Mário de Andrade discutem por carta como é que eles vão definir machixe, como é que eles vão definir modinha. A confusão era tão grande que eles nem sabiam, os brasileiros não sabiam a diferença entre moda e modinha, uma coisa que hoje em dia ninguém imaginaria confundir ao escutar ou mesmo ao falar a respeito. E nada disso se sabia. É a partir desse momento, nos idos de 1925, que o Mário de Andrade começa de forma muito aplicada a estudar a caracterização dos gêneros brasileiros. Por que ele fazia isso e por qual motivo eu iniciei a nossa fala querendo destacar fato do Mário de Andrade ter vivido a tensão das duas guerras. Porque esse espírito que insufla nos homens a preocupação com conhecer e preservar o patrimônio de todas as culturas, tem para o Mário de Andrade essa dimensão tão grande que é a compreensão de que os povos não possuem apenas um patrimônio edificado, que os povos todos possuem nas suas culturas um patrimônio imaterial, uma cultura intangível, que se traduz, por exemplo, nas danças e nos cantos deles. E isso é uma coisa muito vanguardeira, eu estou usando aqui um neologismo, é uma coisa muito vanguardeira, porque poucas pessoas são capazes de assimilar a beleza desse pensamento dele, de que forma tão nova e tão despojada de qualquer tipo de preconceito, ele consegue perceber a importância que tem dentro das culturas as maneiras pelas quais os homens falam e se expressam. E ele começa a trazer isso para a própria literatura que ele produz. Como o tempo passa rápido, e eu quero deixar tempo para ouvir vocês e responder perguntas, eu vou abreviar um pouco essa fala para dizer que com esta sistematização dos estudos sobre a música popular, o Mário de Andrade começa a construir uma base para apresentar para os músicos brasileiros o que ele entende seja a caracterização da música brasileira a partir da sua harmonia, da sua instrumentação, da sua forma, das maneiras pelas quais os homens podem se valer das características da música popular para trazer para a música culta. Para dar um exemplo do que ele pretende, a gente pode recorrer, por exemplo, à pesquisa que ele faz em torno do Bumba Meu Boi, onde ele começa a perceber
que existe dentro dessas suítes, que ele chama de suítes, essa ideia de contraste, onde se alternam situações dramáticas com situações de música dançada. Ou seja, ele começa a estudar esses bailados populares e vai percebendo que dentro dessas danças, que tem também um trecho dramático, que tem também um texto, vão se alternando cantos e danças, lentos e rápidos, com características diferentes entre cada trecho musical, e a primeira alusão que ele faz é justamente as suítes de dança, que ele já conhecia tantas, e as analogias que ele faz buscam sempre trazer para o músico, porque ele está escrevendo para os músicos, por exemplo, o Carnaval de Schumann ou os quadros de uma exposição do Mussorgsky, que ele entende como exemplos perfeitos dessas suítes populares. No fundo, o que o Mário de Andrade está fazendo, conjugando a vida do homem da literatura com a vida do homem músico, é construir bases para uma linguagem brasileira, uma linguagem em português, e da mesma maneira uma linguagem brasileira no campo da música. Ele quer aproximar sempre esses dois pensamentos. Ele quer ter sempre presente a ideia de que a fala e a música são parceiras na medida em que há várias ideias que você pode conjugar através de uma construção única. Isso ele tenta mostrar. Aliás, ele tenta não, ele faz com beleza, ele confessa com beleza, quando ele termina o ensaio sobre música brasileira em 1928. Quando ele termina o ensaio sobre música brasileira é um livro que consta de duas partes principais. Num primeiro momento, ele fala teoricamente sobre os vários elementos da música. A harmonia, instrumentação, forma, melodia. E no segundo momento do livro, ele mostra as músicas que ele tinha conseguido colecionar. Ele exemplifica vários tipos de dança, vários tipos de cantos, para que os compositores tivessem um repertório. Então, é nessa hora que a gente precisa lembrar que o ensaio sobre música brasileira sai do forno em novembro de 1928, no momento em que as nossas gravadoras estão começando a se organizar. Esse livro teria uma outra dimensão, sem dúvida nenhuma, se tivesse sido escrito em 30 ou 31, porque a gente já teria tempo de ter muitas outras músicas em circulação, por causa do disco, por causa do advento do disco. Mas, de todo modo, não é imaginar que esse livro chova no molhado. Pelo contrário, porque existe toda a riqueza da análise desse homem. Mas quando ele termina o ensaio sobre música brasileira, o final da primeira parte, ele quer explicar para o leitor dele, músico, por que ele fez esse livro. E ele diz assim: é possível se concluir que neste ensaio eu remoí lugares comuns. Faz tempo que não me preocupo em ser novo. Todos os meus trabalhos jamais não foram vistos com visão exata, porque toda a gente se esforça em ver em mim um artista. Não sou. A minha obra, desde Pauliceia Desvairada, aquela de 21 e 22, editada em 22, é uma obra interessada, uma obra de ação. Que é a obra de ação? É a obra do pesquisador, do homem que se engaja como pesquisador e como criador também. Certos problemas que discuto aqui me foram sugeridos por artistas que debatiam-se neles. Outros, mais fáceis, entram para que meu trabalho possa remediar um bocado a invalidez dos que principiam. E se o escrito não tiver valor nenhum, sempre o livro se valoriza
pelos documentos musicais que seguirão agora, porque então vem esta segunda parte, onde ele publica esses 122 trechos musicais que ele tinha conseguido colecionar. Terminado o ensaio sobre música brasileira, o Mário de Andrade embarca para a segunda grande viagem dele de pesquisa, que é a viagem que ele faz ao Norte e Nordeste. Ele viaja em dezembro de 28 e volta em fevereiro, março de 1929. E na bagagem ele traz milhares e milhares de melodias que ele mesmo anotou em campo. Então, alguém poderia perguntar se o ensaio sobre música brasileira é um ensaio do musicólogo que vai a campo. E eu diria que, em certo sentido, acho que o ensaio sobre música brasileira, na verdade, marca, sobretudo, uma fase do modernismo no campo da música dentro do Brasil. Eu diria que ele arremata essa primeira campanha do modernismo, onde os homens ainda têm a esperança de tempos pacíficos, de conhecimento e de produção artística e intelectual, porque 1928 também celebra os 10 anos da paz, daquela guerra que ninguém poderia imaginar que fosse acontecer em outra proporção dali a alguns anos. Na vida deste musicólogo, este momento também é importante porque coloca ele frente a outras questões para abraçar, quais sejam de disciplinar o conhecimento dele sobre as músicas de outras regiões do Brasil, o que ele vai fazer em cima deste acervo que ele traz do Norte e do Nordeste e que a gente vai ver entre os desdobramentos do pensar dele sobre a música e a sua intangibilidade, o valor da proteção e da ação em função desses mananciais de criação musical, na atuação dele à frente do Departamento de Cultura, que ele dirige entre 1935 e 1938. No entanto, embora a gente não possa adiantar neste outro assunto, eu quero deixar pelo menos ele pontuado que de forma alguma a gente poderia dizer que o ensaio sobre música brasileira traduz de maneira completa o pensamento dele sobre música, porque a vida do Mário de Andrade vai se transformar todinha com a eclosão da Segunda Guerra. Os pensamentos dele em torno da música, a partir da realidade da Segunda Guerra, vão levá-lo à produção de uma outra magnitude em torno do pensamento da música e das relações entre a criação musical e as outras artes, as outras formas de expressão artística. Eu paro por aqui, porque acredito que talvez a gente já tenha a base para conversar um pouco agora com vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, Flávia. A gente vai abrir para perguntas agora. Quem tiver alguma pergunta aqui no público, quiser anotar nos papeizinhos, a gente recolhe e daqui a pouco eu vou lê-las. Tem perguntas na internet também. E para começar, a gente vai com a primeira pergunta do curador. Flávia, nós conhecemos e admiramos muito o seu trabalho no acervo do Mário de Andrade, na área de música, em principal, para difundir essa matéria que ele guardou, os estudos todos, a biblioteca musical, os discos, partituras. Eu gostaria que você nos contasse um pouco o que é que o Mário conhecia de música de vanguarda em termos de leitura do conhecimento da produção europeia, por ele. Pensar o que ele conhecia em termos de partitura, o que ele ouviu, e como isso se
desenvolveu no pensamento dele. Essa é a primeira questão. E a segunda questão que você pontuou e gostaria muito de partilhar com os colegas é essa vertente do diálogo, que é a correspondência do Mário com Villa-Lobos, que é uma figura essencial na semana e que ganha ressonância a partir dessa correspondência também para o Mário de Andrade. Tá. Ok. Obrigada pela pergunta, Marcos. Meu problema aqui vai ser falar pouco, porque os dois assuntos são assuntos super envolventes. Vou tentar... Bom, já organizei aqui, Marcos. Eu falei no início da minha palestra que os homens se correspondem de maneira muito mais rápida no final da guerra, no final daquela guerra. Um dos dados disso é que os homens imprimem com muito mais agilidade, com muito mais rapidez. E o Mário de Andrade era um aficionado das revistas. Ele adorava revistas, ele lia revistas de todos os assuntos. As revistas eram fascinantes também como meio de atualização do conhecimento. Tudo acontecia muito rápido. Então, ele tem revistas que resumem os noticiários da Europa, por exemplo. Mas ele tem revistas de conhecimento específico, sobre fotografia, sobre música, sobre literatura. E nessas revistas, no campo da música, a gente percebe uma organização muito curiosa. Por quê? Com a grande voga do piano no século XIX, com a grande voga da ópera no século XIX e com a popularidade do ensino de música nos conservatórios, as editoras de música se tornam muito fortes. Elas se tornam muito fortes e elas organizam uma maneira de divulgar a própria produção delas. Elas fazem revistas e essas revistas trazem matérias que contam sobre a vida musical daquela cidade e divulgam também as edições que elas fazem, livros e revistas. Então, por exemplo, a Casa Record tinha uma revista que era importantíssima, que circulava no mundo inteiro. E nessas revistas eles falavam sobre músicas que tinham estreado em Paris ou músicas que tinham estreado em Roma e chamavam grandes autoridades para escrever sobre música. E nas páginas daquelas revistas eles aproveitavam para anunciar tudo o que eles tinham editado. O Mário de Andrade usava essas revistas para a informação dele e também para comprar livros e partituras. Dentre essas revistas e essas editoras, é claro que havia aquelas que eram especializadas. A Universal, por exemplo, que tinha base na Áustria, era uma revista que teve como editor o Theodor Adorno. Mas era a editora que imprimia a música do Darius Milhaud, do Schoenberg, do Stravinsky. Então, o que acontece? O Mário de Andrade lia essas revistas e anotava nelas tudo aquilo que ele queria importar, ou escrevendo diretamente para essas editoras ou através dos importadores da cidade de São Paulo, ele se mantinha absolutamente atualizado. As primeiras vezes que eu consultei a coleção de partituras do Mário de Andrade, eu dizia para mim, quem era este homem? Isso mais parece a coleção de partituras de uma biblioteca, porque é difícil imaginar quem é o público consumidor de uma biblioteca tão variada como essa. Porque assim como ele tinha Beethoven, assim como ele tinha o sucesso do Carnaval, ele tinha Ernesto Nazaré, ele tinha Brahms, tinha Stravinsky, tinha Darius Milhaud. Então, ele devorava todos os gêneros de música e tinha tudo, tanto do antigo, através das antologias, quanto das músicas que eram editadas contemporaneamente a ele. A segunda questão, sobre as cartas dele entre o Mário com o Villa-Lobos, a gente tem algumas
cartas do Mário de Andrade para o Villa-Lobos, poucas cartas que estão no Museu Villa-Lobos. A vida do Villa-Lobos mudou muito da década de 1920 para a década de 1930. A documentação dele é muito lacunar, talvez por causa disso. A gente tem mais documentos do Villa-Lobos no arquivo do Mário de Andrade. Mas cartas dessas mais poupudas que a gente gosta, são poucas, mas muito expressivas. A gente sabe, por exemplo, que entre 25 e 26, quando o Mário de Andrade está nessa campanha de conjugar o popular com o erudito, ele provoca o Villa-Lobos para que o Villa-Lobos fizesse obras para que os alunos dele, Mário de Andrade, tocassem ao piano. E a gente consegue observar dentro da cronologia com muita clareza que o Mário de Andrade extrai dessa provocação a escrita das cirandas e das cirandinhas pelo Villa-Lobos. Uma coisa que a gente observa porque o próprio Mário de Andrade também acaba comentando em outras cartas. Quando a gente recebe a resposta do Villa-Lobos, é importante porque a gente tem ali como se fosse um acompanhamento, uma prestação de contas, ou então um relato daquilo que vinha sendo a produção do Villa-Lobos. São poucos documentos, mas eles são importantes porque são uma forma da gente perceber a tentativa de um diálogo com um compositor do gabarito do Villa-Lobos, né? Uma pergunta que veio do público, do Mário Marques, ainda falando sobre o Villa-Lobos. O Mário de Andrade fala de um coeficiente Guaçu, como sendo um exotismo que o Villa-Lobos usava em suas músicas para ser aceito na Europa. O que você acha sobre isso e de onde vem essa expressão? Guaçu, do Tupi-Guarani, significa grande, né? Uma coisa Guaçu é uma coisa enorme. Mogi Guaçu, né? Guaçu é sempre grande. Eu não sei se acompanhei exatamente a pergunta, não porque não tenho escutado, mas eu estou entendendo que esse ouvinte está querendo saber o que o Mário de Andrade fala sobre exotismo, ou sobre a maneira como as pessoas entendem o exotismo em Villa-Lobos. Bem, não acredito que o Mário de Andrade localize exatamente o exótico no Villa-Lobos. O próprio Mário vai discutir bastante a questão do exótico e a questão do natural, ou a questão da elaboração. Mas no caso do Villa-Lobos, o que a gente acompanha é que justamente quando ele está na Europa, na primeira viagem em 24, 25, na segunda viagem entre 28 e 29, justamente a Europa vive aquele período delirante que é a organização para celebrar os 10 anos do final da guerra e a valorização muito grande daquilo que é a contribuição popular dentro da produção de todos os povos. Existia como que um clamor, uma vontade de se estudar quais as marcas que davam individualidade para cada povo através da manifestação popular, porque esta se entendia que era uma expressão mais pura, mais uma expressão mais confraternizadora das individualidades, já que naquele momento os homens não querem falar nas questões étnicas, os homens não querem falar sobre as disputas de espaços. E então os homens passam a valorizar muito as expressões populares a partir de pesquisas como de que maneira as pessoas bordam, quais as cores os diversos grupos de cada país usam, de que maneira as pessoas se expressam através da poesia, dos cantos e das danças, e tem início uma série de pesquisas e coleções sobre as maneiras pelas quais as pessoas se expressam no campo, fora das cidades. É um momento muito oportuno, muito importante para se saudar
justamente as diferenças manifestadas justamente através dessas expressões que eles chamam de maneira ampla de expressões populares. Portanto, a música do Villa-Lobos é a conjugação perfeita daquilo que se consumia na sala de concerto com aquilo que se entendia que era a naturalidade de um povo sul-americano. O Alejo Carpentier, o musicólogo e crítico cubano, tem um texto belíssimo onde ele associa a personalidade do Villa-Lobos a uma palmeira plantada na Praça Saint-Michel, no coração de Paris, onde ele fala que o Villa-Lobos está ali imponente, exibindo aquilo que ele é e tentando justamente conjugar essas diferenças gritantes. Para isso, ele usa um poema do Heine, que fala sobre o pinheiro, que sonhava ser uma palmeira, e é uma beleza essa alusão que o Alejo Carpentier faz. Mas isso para dizer que aquilo que é exótico, muitas vezes é uma forma com que as pessoas que não conheciam essas produções, que eram de naturezas tão várias, acabavam exaltando, né, destacando a produção dos artistas novos que conjugavam diferentes técnicas de criação, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Uma pergunta que veio pela internet diz o seguinte, a pessoa te pergunta se os intelectuais da semana de 22 seriam refratários ou entusiastas dos sistemas de ouvir música via streaming, o sistema de ouvir música atual pela internet. Eu acho que todos eles, porque todos eles nenhum deles tinha medo do novo, né? Nenhum deles eu acho que se assustava com o novo. Não acredito que entre eles existisse algum tipo de pensamento conservador nesse sentido, uma vez que todos eles usavam e abusavam da tecnologia que estava à volta deles. Eles não tinham nenhum problema de conversar com essas formas novas de se expressar. Acredito que para eles fosse um campo bastante desafiador, como está sendo para nós também, né? É uma pergunta relacionada também pela internet aqui, falando sobre essa relação. Se os intelectuais também da semana 22 identificariam no funk carioca ou no sertanejo universitário movimentos legítimos como fez o Caetano Veloso, e se, só para complementar a pergunta, se o rap seria considerado vanguarda. Não dá para responder se o rap seria vanguarda junto com o restante da pergunta. Se eu entendi a pergunta, precisaria separar as duas coisas. Mas eu acho que, como estava falando na resposta anterior, aqueles homens entendiam que o direito à pesquisa, que é uma das coisas que é reivindicada pelos grupos de homens intelectuais e artistas modernos, o direito à pesquisa significa lançar-se com coragem, com peito aberto, para conhecer o novo. Era a ideia de não haver preconceitos nessas pesquisas, aceitando a análise de cada colaboração nova, de cada expressão nova. Por isso, acho que nenhuma dessas modalidades de fazer música e poesia que foram indicadas, elas fariam medo a algum deles. Também acredito que não sofreriam nenhum tipo de censura. Talvez recebessem, com o passar do tempo, análises como nós fazemos hoje, fossem fruto de reflexão e algum debate, mas não acredito numa crítica pudica de alguma forma, né? Acredito que tudo isso seria encarado como a modernidade, né? Como se aceita o que é o fato moderno, o fato atual, né? Mais uma da internet aqui. A pergunta é: por que quando estudamos os legados da semana de 22, temos mais lembranças e referências sobre artes visuais e literatura do que na música?
Entre outras coisas, porque a gente não tinha a fonografia, porque a gente não tinha como capturar aqueles sons. E é uma das riquezas da música e, ao mesmo tempo, um dos desafios quando a gente estuda. Essa pergunta é muito boa porque justamente mostra o fato de que a gente entender a dinâmica da Semana de Arte Moderna é, entre outras coisas, sinônimo da gente escutar as músicas que foram apresentadas naqueles 3 dias e tentar entender de que maneira esta música conversava com o público que estava lá dentro. Eram músicas que eram feitas naquele momento por um público que ainda não conhecia a obra de Villa-Lobos, mas que até hoje nós ainda temos dificuldade de escutar algumas gravações, porque ou são gravações muito antigas, que não foram regravadas, não foram remasterizadas, ou que os nossos músicos não têm tido mais o tempo ou o interesse, ou se preocuparam em tocar. Mas, de qualquer forma, estudar uma manifestação como essa é sempre um desafio, porque a gente tem da música da Semana de Arte Moderna, sobretudo o relato de uma arte que se realiza no momento em que os sons ocorrem, pela vitalidade, pela própria característica da sua transmissão. O Cris Machado pergunta se podemos dizer que o Mário de Andrade saiu para sua guerra, abrindo trincheiras para o que hoje conhecemos como música popular brasileira. E se sim, qual seria a patente do Mário e qual a patente do Villa-Lobos? Nossa, é uma pergunta complexa essa. Bom, eu acho que uma das grandes contribuições do pensamento do Mário de Andrade é de aproximar universos que eram muito estanques, de mostrar que havia campo para a construção de uma nova linguagem que podia abrir as portas para aquilo que os homens não estavam sequer acostumados a escutar. Eles não estavam acostumados a escutar porque ainda não havia pesquisa sobre estas músicas. Não estavam acostumados a escutar porque não havia fonografia, então não havia fonte para essas pessoas escutarem. O que o Mário de Andrade começa a mostrar é a importância de você ser um artista o tempo todo em atividade e militando pela pesquisa naquela linguagem na qual você trabalhava. E, nesse sentido, ele passa para a gente uma forma muito dinâmica e muito despreconceituosa de trabalhar o contato com as várias manifestações de música que a gente tinha naquele momento. Não sei exatamente que gênero de músico seria o Mário de Andrade hoje, a quem ele teria se afeiçoado mais, ou o próprio Villa-Lobos, porque houve uma variedade, uma explosão tão grande de gêneros e de tendências que é difícil precisar. O que eu acredito é que hoje em dia ele precisaria de um museu da imagem e do som para ter um acervo, porque ele teria colecionado absolutamente tudo que ele encontrasse pelo caminho, da maneira como ele já fez no tempo dele. Então, acho que seria um homem que continuaria de maneira muito ativa a pesquisar. O Villa-Lobos me parece que também era um homem muito aberto a esse tipo de atividade e tinha também essa visão, mas também não consigo arriscar que tipo de músico popular cada um deles seria. Mais uma que veio da internet, do Cris Machado, te pergunta se uma afirmação, né, fala que para o Mário o Brasil era um país que precisava harmonizar-se. De que forma a lição do Mário de Andrade é atualizável para os dias de hoje? Eu não entendi. Como é que eu fiz? Para o Mário de Andrade, o Brasil era um país que precisava se harmonizar. De que forma a lição do Mário de Andrade pode ser atualizada para os dias de hoje? Difícil essa resposta, porque essa resposta é complexa.
Ela não fala apenas de música, ela fala de gestão cultural, ela fala sobre resiliência, ela fala sobre respeito ao próximo, ela fala sobre respeito às diferenças e uma curiosidade pela diversidade. Isso era uma coisa que ele apregoava como ser humano, um homem profundamente católico que era, e de forma muito coerente ele pregava e adotava na vida dele de pesquisador. Um respeito enorme pela contribuição popular e uma admiração profunda por todas as construções do ser humano. Então, a maneira como ele imaginaria harmonizar o Brasil seria, sobretudo, nos dias de hoje, com a resistência para defender aqueles que têm a voz mais fraca. A generosidade de oferecer o espaço para aqueles que têm sempre algo para mostrar. E a aposta de que todos juntos construiremos sempre coisas melhores e duradouras. Acho que o espírito dele de empreendedor dentro da pesquisa tinha esse padrão que era sobretudo humanitário e muito menos voltado para especulações outras, né, que não fossem aquelas da relação entre os seres humanos, né? A gente vai fazer a última pergunta já. A pergunta diz assim: recentemente, registros da voz do Mário de Andrade em cantorias vieram a público graças à internet. Como foi a sua reação ao ouvir a voz dele pela primeira vez? Se poderia descrever como esse material chegou até você? Bom, ainda bem que eu estava sozinha, porque eu chorei durante muito tempo de tão emocionada que eu fiquei. Fiquei emocionada não por algum tipo de fetiche, embora depois de estudar tanto tempo a obra de uma pessoa seja impossível a gente não ter os nossos fetiches. Mas escutar a voz do Mário de Andrade e o esforço enorme dele, lindo, de cantar para a gente, dando a sensação de como ele tinha escutado cantar, aquilo para mim foi de uma beleza enorme, porque é uma coisa muito jovem, muito fresca dentro dos estudos na universidade. A ideia de que você vai chegar tão próximo da sua fonte de informação, você vai chegar tão próximo daquele objeto que você admira e estuda, que você vai querer copiá-lo para se plasmar com ele. Isso é de uma beleza para mim enorme, porque mostra de que forma o pesquisador se despe de todos os seus preconceitos para adotar a verdade do outro, para adotar a forma de se expressar do outro. E aquele canto é belíssimo, porque durante o tempo que ele canta, e reproduzindo aquele canto, a gente não consegue escutar qual é de fato a voz dele. A gente está escutando a voz de um outro cantador. Então isso me comoveu profundamente. Como é que isso chegou até mim? Chegou até nós. Na verdade, chega através de uma colaboração que vai crescendo e que tem origem num pesquisador francês que dá aula hoje em dia na Universidade Federal da Bahia, o Xavier, que conta para um outro pesquisador, um pesquisador brasileiro da Universidade Federal de Pernambuco, o Carlos Sandrone, que existia uma gravação cujo nome era atribuído ao Mário de Andrade, lá na Universidade de Indiana, no arquivo de música tradicional de Indiana, no acervo de um linguista chamado Lorenzo Dal Turner. O Carlos Sandrone, que tinha estado em Indiana durante alguns meses e conhece algumas pessoas que trabalham junto àquele arquivo, tenta se aproximar mais dessa informação. Nesse sentido, quem colaborou muito foi a nossa amiga Darlene Sadlier, que foi lá e conseguiu que aquele canto fosse reproduzido para a gente poder escutar aqui no Brasil.
Tudo isso foi muito rápido e tudo isso foi feito com uma cordialidade enorme, porque a Universidade de Indiana liberou isso para a gente poder escutar, reproduzir com uma agilidade muito grande. E assim a gente pôde colocar à disposição das pessoas essas gravações do Mário de Andrade. Claro que nós agradecemos muito a Universidade de Indiana, fui lá pessoalmente agradecer aos colegas, porque era uma situação completamente nova. A gente praticamente não tinha nenhum indício de que fosse encontrar um dia uma gravação do Mário de Andrade cantando, né? Assim,